Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente em mais um episódio do podcast da Newco, aqui no nosso canal do YouTube. E mais uma vez temos aqui os nossos ilustres convidados, a elite do câmbio brasileiro. Opa, isso aí. Os nossos especialistas em operações bancárias, muitos anos aqui na mesa, muito conhecimento. E hoje a gente vai falar de conta CDE, né? O que é essa conta CDE, né? Então, quiser só passar uma introdução rapidinho pra gente. O que significa a conta CDE, para quem que se aplica, para quais casos, o que tem de restrição, por que existe essa conta CDE, o que é esse trem aí, né? Fala pra gente aí hoje o que é. Eu não sei se vale a pena apresentar novamente, né? Mas se vocês quiserem, fica à vontade aqui, né? O podcast tem bastante tempo, então se vocês quiserem só dar uma reforçada, não sei se as pessoas já é a segunda vez que vocês já estão aqui presentes com a gente, né? Nesse podcast, então acho que vale a pena, né? Dar um overview rápido, quem que são vocês, o que a Swap Câmbio oferece hoje, e aí a gente já parte pro tema conta CDE. Maravilha, legal. Como sempre. Primeiras damas. As damas primeiras, é isso aí. Vamos lá, então primeiro, obrigada Newco, obrigada Arcilon pela oportunidade. Então eu sou Giovana Siqueira, sou sócia aqui também da Swap Câmbio. A Swap hoje é um correspondente bancário, então especialista em câmbio e transferências internacionais. Então a gente comentou um pouquinho. O nosso principal objetivo é deixar o mercado de câmbio menos burocrático, de fácil entendimento, adaptar o mercado à situação do cliente, não que o cliente tenha que se adaptar ao mercado. Então, o nosso principal foco é esse. Então, entender a operação do cliente, ajudar a fazer acontecer as transferências internacionais, recebimentos. E o nosso principal diferencial é justamente esse. Então, toda essa experiência, o Vande vai falar um pouquinho da história da Swap, ele é um dos sócios fundadores, mas a gente uniu todas essas experiências para poder fazer esse atendimento diferenciado que a gente sabia que o mercado não tinha e hoje tem com a Swap. É isso. Swap pioneira aí no mercado de descentralização cambial, né? Então, o mercado ele era centralizado ali nos grandes, nos multiprodutos, né? Nos bancos multiprodutos. Eu comentei no nosso primeiro encontro lá, que os bancos dormiam, né? Em berço esplêndido. Eu sempre coloco esse exemplo, né? E a legislação cambial travava muitos negócios e as empresas e as pessoas físicas ficavam, de fato, na mão dessas instituições. Como dessa legislação, enxergando o futuro, vendo lá na frente, dá para desburocratizar, dá para descentralizar. Surgiu a Swap Câmbio com Wanderson Santana, João Paulo Heller, Daniel Pontes e Richard Andrade. Começamos ali em 2017, estamos aí firmes e fortes. Hoje nós somos o Grupo Swap, né? Então nós temos a Swap Câmbio, que faz toda a operação de câmbio e comércio exterior ali, negócios internacionais. Temos a Swap Exchange, que é um braço ali para operações de ativos digitais. Temos a Swap Consultoria, que auxilia os clientes com registro de capitais estrangeiros e registro de capitais brasileiros no exterior. E agora, nós recentemente abrimos uma operação no Canadá, que é a Swap One. A Swap One, ela ainda Que legal, tem alguma... Ela está em evolução e logo mais vem coisas boas por aí. Show vem de coisas bola. boas por Que aí. legal, que legal, novidade, hein? É isso. E mais uma vez, obrigado aí, Arcilon, por nos convidar. É sempre um prazer estar com o time da Newco. É sempre um prazer estar com você. Que isso. E obrigado pelo convite mais uma vez. Vocês são sempre bem-vindos. Sempre vocês quiserem aí pra gente chamar. bater um papo, vocês são sempre bem-vindos, né? Quando a Swap One estiver de pé, com certeza a gente volta para explicar um pouquinho, né? Só que a gente precisa aparecer mais aí para não falar de tema assim tão chato, né? Tem que falar de outras coisas, do Corinthians, né? Opa! Vem o Richard. Quando a gente for falar do Corinthians, vem o Richard. Que time você torce? Eu sou Corinthians também, mas é só eu e o Richard na Swap, então por isso que é válido. Você torce pra qual time? Eu torço pro Cubs. Do Chicago Cubs, eu não falo mais de futebol. Eu não falo mais de futebol. Eu sou fã dos Yankees, cara. É nada, eu sou São Paulino. Muito gringo. Eu sou São Paulino, é que a coisa não tá muito boa lá, entendeu? Entendi. Eu sou São Paulino. Sou muito gringo, né? Só acompanho o NFL, né? Só acompanho... Minha mãe que falou que torcia pro Mirassol, porque era um mais afastado até um tempo atrás, né? E agora o Mirassol também já tá na briga ali com todo mundo. Ela falou, putz, vou ter que achar outro time um
um pouquinho mais continuar torcendo, senão vai prejudicar o time. Exato. Não, brincadeira aí dos Cubs e dos Yankees é porque o Tricolor não tá lá, aquelas coisas. Então, aí entendi, eu falei aí entendi. Mas eu sou São Paulino. Ai, caraca, legal. Mas vamos lá, vamos falar do nosso tema de hoje, né? Que é a conta CDE. Gi, conta um pouco mais o que é a conta CDE. Vamos dar um overview do início para aquela pessoa que não conhece mesmo. E que será que está precisando dessa conta? Vamos lá. Maravilha. Então, a conta CDE, esse termo é conta de domiciliado no exterior. Então, ela funciona como uma conta corrente, basicamente, mas ela é destinada pro estrangeiro ou pro brasileiro sem residência fiscal. E aí, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender esse termo residência fiscal, porque é aí que às vezes acaba confundindo muito quem precisa dessa conta, né? Então, a conta CDE é tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem que ser obrigatoriamente a estrangeira, então uma empresa domiciliada no exterior, então o endereço dela é no exterior. Mas quando a gente fala da pessoa física, então existem algumas possibilidades. Então, pode ser pro estrangeiro, que não teve vínculo fiscal com o Brasil, ou seja, em nenhum momento ele teve a obrigatoriedade de declarar os bens dele ao Brasil. E o brasileiro que deu a saída definitiva fiscal, vamos dizer assim. Então, é esse brasileiro que já teve em algum momento, mas também decidiu sair do país, avisou a Receita Federal e deixou de ter a obrigatoriedade fiscal com o Brasil. Não é um residente fiscal. Exato. Então, quando a gente fala residente fiscal, é em qual país você precisa declarar os seus bens. Então, se você for um residente fiscal no Brasil, é importante que os bens que você tenha, tanto no Brasil como em todos os lugares do mundo, sejam declarados aqui com as regras bens daqui. E rendimentos, né? Exato. E quando você não é residente fiscal, então significa que você não tem essa obrigatoriedade com a Receita Federal aqui. Então, uma vez você não tendo essa obrigatoriedade, é importante para o Brasil que existam algumas regras e normas diferentes para essa pessoa que não tem esse vínculo com a Receita. E aí é nesse momento que surge a conta CDE, porque entende-se que esse estrangeiro ou esse brasileiro não residente, ele não pode ter as mesmas funcionalidades e nem ter as mesmas movimentações igual a um brasileiro, porque na visão do Banco Central, então quando a gente fala de um brasileiro, existe essa ajuda da Receita Federal, né? Para fazer essa fiscalização, entender ali todos os movimentações e os pagamentos. Mas quando a gente fala de um estrangeiro, uma vez que a Receita não fiscaliza, né, a movimentação dessa pessoa, então é importante que exista uma conta específica para ela. Então, no resumo, a conta CDE é justamente para o brasileiro que deu a saída fiscal ou o estrangeiro, então para a pessoa que não é residente fiscalmente no Brasil, para que ela possa continuar movimentando reais aqui como uma conta corrente. Então, a conta CDE tem quase as mesmas funcionalidades de uma conta corrente. Tem algumas limitações com relação a investimento, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas, basicamente, é isso. Então, é uma conta corrente para que você possa movimentar reais aqui como se você fosse um brasileiro. Então, te permite fazer TED, receber um Pix, pagar um boleto. Mas é uma conta destinada, seguindo as regras, para esse estrangeiro, né? Considerado estrangeiro não residente. Não residente. Não, então, vamos dizer o seguinte, que se eu sou um brasileiro, né? Eu posso ser um não residente fiscal. Exato. Né? Exato. Não significa que eu sou brasileiro e que eu tenho obrigatoriedade de ter a minha residência fiscal, né? Uma coisa é a cidadania, né? A naturalidade ou o visto, ou seja, que é por a parte legal, né? De permanência no país, mas outra coisa é a sua vida tributária, né? Exato. Eu posso ser um brasileiro naturalizado, ter todos os direitos de um brasileiro, né? Utilizar todos os benefícios que o Brasil fornece, segurança, saúde e... né? Educação, exatamente, muito bom, né? E não ser um residente fiscal, né? Exato. De uma certa maneira, né? Eu acredito que sim, porque não se conversa os sistemas, né? Não acredito que o SUS vai falar, não, você não pode ser atendido porque você não é um residente fiscal, né? Exato. Eu acredito que não se conversa os sistemas ainda, né? Mas eu posso não ser um residente fiscal, eu posso morar nos Estados Unidos e todos os meus bens e rendimentos ser declarados lá nos Estados Unidos, né? Claro, a gente não vai entrar aqui no detalhe, né? Que é qual que é...
porque não é só, acho que o tema de você comunicar a saída. Acho que tem lá uns critérios, né? De que se você, seus rendimentos, grande maioria deles são nesse país. Se você passou lá uma longa data aqui, que eu não lembro, acho que é 180 dias. 180 dias. 180 dias, né? No país também você já se torna automaticamente residente fiscal. Mas acredito que... O ponto aqui é, né, o não residente, né? Então, eu posso ser um brasileiro não residente fiscal. Quando a gente falar que não residente, seria residente fiscal. E um estrangeiro não residente, claro, né? Que tô chegando agora. Então, a conta atende a essas pessoas. Essas pessoas, Essas exatamente. pessoas, Exato. Tanto que existe uma confusão quando a gente usa a palavra residente. Então, às vezes, os clientes... Poxa, mas eu moro aqui fora, ou eu dei a saída, mas eu tô aqui no Brasil. Então, não confundir com onde você está, mas qual o país em que você tem essa obrigatoriedade de declarar ali os seus bens e rendimentos. E hoje, como que eu consulto, assim? Onde que eu tenho que ir para ver se eu sou residente ou não residente? Receita Federal. Então, existem alguns sistemas, mas geralmente eles são mais específicos ali direto para o contador. Mas existem e-mails que você pode mandar para a Receita Federal justamente para conferir qual que é a sua residência fiscal e saber se está tudo certo. Então, o que acontece muitas vezes, o brasileiro sai do país, já está há muito tempo lá fora, acabou não fazendo essa comunicação e nem fazendo esse processo, mas às vezes por estar fora há muito tempo, às vezes mudou automaticamente na receita. Então, é sempre importante entender por quê. Uma vez que, apesar de você estar muito tempo fora, se o seu status eventualmente estiver ali de residente fiscal, então você ainda tem uma obrigatoriedade ali com a Receita Federal. E aí, muitas vezes, por não ter certeza desse status, é quando dá o problema. E, às vezes, o cliente descobre isso quando ele precisa fazer essa movimentação entre o Brasil e o exterior. Aí, é nesse momento que... Como a gente comentou naquele primeiro episódio, geralmente os bancos dão um limite ali para que você possa transferir recursos entre os países, né? Passou de certo limite, você precisa apresentar o seu imposto de renda, a origem dos recursos, e aí é nesse momento. Então, o cara já está fora há muito tempo, não fez essa comunicação, mas também não tem o imposto de renda. Então, é justamente nesse ponto que acaba sendo importante verificar na Receita como que está a sua residência fiscal, as suas obrigações, pendências, porque em algum momento nessa movimentação de recursos é onde esse tema vai ser importante para os bancos, né? Então... E hoje acontece mais do estrangeiro, tá chegando no Brasil e abrir uma CDE. Não sei se você sabe essa informação, porque acho que acredito que não sei se é pública também, né? Hoje acontece mais de brasileiros que deram saída fiscal terem conta CDE aqui no Brasil. Quem que é o grande público que usa a conta CDE hoje? Você sabe dizer, não? Eu acho que quando a gente pensa em empresas, com certeza sempre é a empresa estrangeira que está vindo para o Brasil. O Vand tem um caso muito específico, então, eventualmente, essa empresa estrangeira tem muitas obrigações aqui no Brasil, contas para pagar, fornecedores, e para ela faz muito mais sentido ter uma conta em reais, para ela não ter que fazer um câmbio em todos esses pagamentos. Né? Entendi. Agora, quando a gente fala de pessoa física, de fato, eu não sei o dado específico, pensando no Brasil como um todo, mas na nossa experiência, o que a gente mais pega são brasileiros que deram a saída definitiva, já estão fora do país há algum tempo, eventualmente construíram um patrimônio lá fora, e agora mais velhos querem voltar, construir uma casa aqui, ou investir em algo aqui, e aí é nesse momento. Então, já estão lá fora há muito tempo, e na hora de trazer recursos ou enviar recursos, que aí entra nesse ponto, dependendo do volume, o banco precisa do seu histórico ali de imposto de renda para entender a origem. E é nessa hora, se o cliente não tiver com tudo certinho, ele literalmente não consegue fazer os pagamentos e essas transferências, né? Então, o que a gente mais vê hoje são brasileiros que saíram do país, construíram eventualmente um patrimônio lá fora ou aqui, e agora precisam dessa movimentação, porque vai voltar para o Brasil, mesmo não fiscalmente, mas vai vir para o Brasil, passa férias e ainda precisa movimentar recursos aqui. Então, é o que a gente mais vê. Fora investimento também, né? Porque o Brasil, pensando ali em taxa de juros, é um país bom para investir, vamos dizer assim, atrativo. Então, acontece muito. O brasileiro saiu, fez esse patrimônio lá fora e compensa investir aqui. Então, é a hora que ele começa a voltar ganhando diferencial para de juros. movimentar, exatamente, movimentar os recursos. E aí, geralmente, é quando precisa de uma CDE para poder fazer essa movimentação. Acontece muito, acredito, né? Pelo menos é a minha visão, de brasileiros que saem do país e não dão a saída. É o que mais acontece. E isso é regular. Exatamente, Isso é regular, né? Então, de uma certa maneira, bom, irregular não é, né? O que acontece é que você vai ter que pagar tributos nos dois países, né? No caso, né? Dupla tributação, exatamente. Né? Então, você pode não dar a saída fiscal, mas o que acontece é que você vai ter que fazer uma declaração de imposto de renda aqui no Brasil
E se você tiver, vamos dizer assim, na Inglaterra, você vai ter que fazer uma declaração de imposto lá na Inglaterra. E os rendimentos totais do mundo inteiro que você teve vai ter que ser declarado aqui no Brasil e lá na Inglaterra. Ou seja, ao meu entender, não vale a pena, né? Exatamente. Né? Exato. Muitos deixam de fazer a saída definitiva por falta de conhecimento. Com total. Tem pessoas que resolveu, migrou, foi para a Inglaterra, né, pegando o seu exemplo, foi para a Inglaterra, começou um trabalho, já tem um rendimento que se mantém lá, enfim, e ele foi tocando a vida. E foi indo, passou o prazo regulamentar e ele simplesmente esqueceu de fazer a saída definitiva. Um problemão, mas faltou conhecimento, faltou pesquisar. Ele estava preocupado em mudar, ele estava preocupado em criar a sua nova história, vamos dizer assim, lá na Inglaterra, e esqueceu do que ficou. Não, é que sabe o que as pessoas pensam? As pessoas pensam o seguinte: não, mas meu rendimento foi aqui nos Estados Unidos, por que eu tenho que pagar imposto no Brasil? Exatamente. Né? Parece que é meio que as pessoas pensam que tributariamente, né? É como se fosse um imposto que o imposto que vem na nota, né? Ou seja, quando você compra um produto, alguma coisa, não, mas eu consumi aqui e pago aqui. Não, o imposto de renda não, amigão. Né? Ou seja, não funciona assim. E aí as pessoas acham, não, mas nunca que eles vão saber o quanto que eu ganhei aqui. Mentira, né? Exato. E era uma coisa que eu ia comentar. Muitas vezes não fazem porque as limitações com relação a isso geralmente acontecem nesse momento, quando o cliente precisa movimentar recursos entre os países. Então, dando um exemplo, tá? Eu saí do Brasil, tô há muito tempo lá fora, não fiz a minha saída fiscal. Mas as minhas contas continuam funcionando aqui. Então, se eu precisar de um Pix aqui, ou pagar minha mãe, ou pagar um boleto, continua funcionando normalmente. Isso. O banco vai saber, às vezes até dando a saída definitiva. Então, a pessoa deu a saída definitiva e ela manteve as contas aqui. O banco também sabe. Não é atrativo para os bancos encerrarem a conta de um cliente. Então, eles vão manter ali na funcionalidade permitida. Mas é nesse momento, o dia que o cliente precisa fazer essa movimentação entre os países. E aí, por conta do mercado de câmbio ter esse cuidado, o Banco Central ter esse cuidado, aquilo com a que a gente falou prevenção no à primeiro lavagem episódio, de dinheiro, né? exato. Nesse momento, dependendo do volume, é quando os bancos, peraí, então se você tá mandando para fora ou trazendo, deixa eu ver a origem. E é aí que trava, porque o cliente já tinha uma conta, ou às vezes ele até fez a saída definitiva, ele tem a conta corrente dele num banco convencional, mas na hora dessa transferência o banco vira para ele e fala, para você fazer essa, você precisa de uma CDE. Porque como a gente vai ter que pegar o seu imposto de renda, vai ver que você deu a saída definitiva, então... Por isso que geralmente os clientes não fazem ou não se preocupam com isso, porque mantendo a vida financeira no Brasil funciona da mesma forma. Quando eles precisam fazer essas transferências é que entra todos esses aspectos. Aí precisa de uma CDE, ou fazer a saída definitiva, ou declarar imposto de todo o tempo que você não declarou. Então, geralmente nessa etapa que os clientes descobrem que tem que fazer esse processo. Ou seja, a gente tem dois públicos que podem estar irregular aí, né? Ou seja, o primeiro público, aquele brasileiro que saiu do Brasil, né? Porque eu não vou colocar o estrangeiro nesse público, porque dificilmente o estrangeiro, pessoa física ou pessoa jurídica, vai ter aberto uma conta no Brasil, né? Não vai ter vida aqui no Brasil. Está chegando agora então dificilmente. Mas vamos falar nesse público que pode ter um problema, né? Que seria o brasileiro que saiu do país, né? E não deu não fez a comunicação, né, de saída. E continua com a vida financeira normal aqui, né? Exato. E aquele que deu a comunicação, mas de uma certa maneira o banco ainda não identificou que ele deu a saída, né? Exato. Ou às vezes até identifica, porque é aquilo que eu comentei, não é interessante para o banco encerrar a conta de um cliente. E como o banco só precisa desse documento, por exemplo, do seu imposto de renda, muitas vezes, né, da saída definitiva nas transferências internacionais, então o que o banco vira para o cliente, por exemplo, geralmente o cliente brasileiro já tem investimentos aqui. Mas quando a gente fala de investimento para o estrangeiro, para o não residente, existem algumas limitações. Então, o não residente ainda não pode aplicar nos mesmos investimentos que o brasileiro, por exemplo. Entendi. Mas imagina que eu sou brasileira, tenho os meus investimentos no banco, dei a saída definitiva. O banco não vai virar para mim e falar, você precisa tirar todos os seus investimentos daqui e agora você só pode investir nisso. Então, geralmente, os bancos deixam o seu investimento ali, mas o que eles te falam? Quando você for resgatar...
precisa ser numa conta CDE. Porque pelo valor, o banco obrigatoriamente tem que ter esse documento. Então, o banco sabendo que você saiu, então precisa ser numa conta específica. Então, existe sim esse caso. Deu a saída definitiva, mantém a vida financeira funcionando aqui, mas quando a gente fala de valores de resgate de investimento, mandar para o exterior ou receber, aí precisa estar certinho, que é onde entra a conta CDE. Ou vamos dizer assim, que né, o cara tá levando a vida dele normal, fazendo os Pix ali, fazendo os pagamentos e tal. Aí ele precisa fazer vai comprar uma casa, por exemplo. Aí vai fazer um câmbio um pouquinho maior, né? Aí cai lá no compliance do banco, não sei como que é, na mesa, Exato. suporte, né? Que geralmente é um pouco mais burocrática, né? E vai pegar o CPF e vai falar assim, puta, esse CPF tá como não residente. Exato. Né? E aí pronto, vai já colocar todos os bloqueios que tem que colocar, né? Exatamente. E aí, geralmente, como também não é um tema muito falado, justamente a gente falou isso, muitas vezes os clientes não fazem pela falta de informação, às vezes nem mesmo os bancos sabem como funciona. Então, nem tem a CDE para oferecer. A gente sabe porque quando o cliente chega até a Swap procurando a CDE, ele já foi em todos os bancos procurar saber. Ah, não são todos os bancos? E aí, que quando ele oferecem? entra na internet, ele acha a Swap falando sobre isso. E aí é quando ele vai buscar a informação. Então, muitas vezes os bancos nem têm essa informação para dar pro cliente. O produto nos bancos, nestes bancos, né, grandes, tradicionais, enfim, existe. Só que eles não têm interesse. Eles não têm interesse, eles não ofertam, não é um produto que está lá na prateleira, ele vai lá, puxa, entrega, é fácil de operar. Não. Eles criam dificuldades, né, e cobram muito caro. Cobram caro. Tem bancos que cobram $2.000 por mês para ter uma conta. Tem banco que cobra tem banco que cobra R$2.000 por mês e tem banco que cobra $2.000 por mês para manter a conta CDE. Porque eles dizem que requer um registro específico no Banco Central, tem que ter todo um cuidado. Sim, tem Parece que cobra que é para não abrir, né? Mas assim, para o cara às vezes não é interessante. Não. Agora, quando você pega a história da Swap, a gente abre quantas CDS por dia, Giovana? Por mês, sei lá? Tem bastante. Tem bastante? 10 a 20 CDs por aí. Por mês? 10 CDS por mês. Porque, como a Giovana comentou, o interessado, ele vai na internet, né? Ele pesquisa e ele vai chegar nos tradicionais lá. E ele vai na agência, ele entra numa central de atendimento, ele entra em um chat de inteligência artificial que fica dando loop e nunca responde o que ele quer saber. Só dá aquelas mesmas opções, Exato. né? Conta corrente, cartão de crédito, consórcio. E aí o cara fala, meu Deus, eu preciso falar com pessoas. Exato. Eu preciso falar com quem conhece. E aí quando ele chega na Swap, né? E tem um detalhe. Nos bancos em que nós operamos, os bancos exclusivos de câmbio, que são os nossos parceiros desde 2017, pessoas que nós conhecemos desde 2000... nós não temos tarifa para abertura e manutenção da conta CDE. Que beleza, hein? Teve recentemente um brasileiro, citando o exemplo da Inglaterra, ele saiu, foi trabalhar na Inglaterra, ele era bancário, ele saiu, foi trabalhar numa unidade bancária lá. Enfim, ele foi, deu saída definitiva, enfim, tudo mais, só que ele não fez o papel de transformar. Por quê? Ele foi para a Inglaterra. Quando ele chegou na Inglaterra, ele tocou a vida lá, a conta corrente dele manteve, que ele tinha que ter falado: banco, sabe essa minha conta corrente? Eu moro fora, então você tem que mudar o status dela de conta corrente nacional para uma CDE, uma conta de domiciliado no exterior. Ele não fez isso. Agora, ele comprou uma casa lá, ele precisa tirar o dinheiro que estava aplicado aqui para mandar. Quando ele foi fazer isso, o banco falou: você precisa fazer uma CDE aqui agora, $2.500 para manter. Dele, como assim? De jeito nenhum. Foi daí que ele chegou até nós e falou: vocês abrem uma conta CDE? Sim, abrimos. Tem custo? Não tem. Fala com quem? Você fala com a Giovana, você fala com a Jenny, você fala com o Vandro, você fala com o João. Legal. Tomou todo o banho de loja, ele pegou o dinheiro que estava nesse banco há muito tempo investido, transferiu para a CDE e dessa CDE ele fez o câmbio para comprar a casa dele lá. Ele fez um câmbio de titularidade, né? Então ele fez de titularidade própria, sacou os recursos daqui, transferiu os recursos para a Inglaterra, o dinheiro chegou lá na conta dele e ele fez o pagamento da casa. CDE tem que fazer contrato de câmbio normal.
Contrato de câmbio normal. Normal. Tem que fazer, porque o recurso ele está depositado em reais. Né? É uma conta de Sempre domiciliado em reais no também, exterior novamente. em reais. Sempre a gente Exato. E aí ele saca desses reais e faz uma transferência de mesma titularidade. Ele faz uma transferência de depósito, né? Então ele saca de reais e manda para a conta dele no exterior. Mas mesmo sendo da mesma titularidade, tem que fazer o contrato de câmbio. Tem que fazer o contrato de câmbio. Quando ele vai alimentar esta conta, quando ele vai colocar recursos nessa conta, então ele está mandando de dólar, euro, libra, da conta dele no exterior para a conta dele no Brasil, ele faz um câmbio. Chega a moeda estrangeira, ele vende essa moeda estrangeira para nós, né? Aí ocorre a operação de câmbio. Nós entregamos reais aonde? Na CDE dele. E aí, na CDE, conta de domiciliado no exterior, sempre em reais. Perfeito? Entendi. Então, o que eu queria... Eu até chamei aqui a palavra agora, que foi para falar que, além de ter todo um suporte, assim, eu desafio qualquer... eu falei isso para a Giovana, eu desafio qualquer banco grande, qualquer escritórios aí de assessor de investimento a discutir comigo operação de câmbio e discutir CDE. Não tem o suporte que nós temos, cara. Não tem. Não tem pessoa que conhece mais de CDE, pessoa física, do que a Giovana no mercado cambial brasileiro, cara. O que eu gosto dele é a humildade, né? Exato. Um cara Fora a humildade da sua. Mas eu acho importante comentar também, porque os clientes vão ouvir isso e vai falar, poxa, mas por que na Swap não tem custo nenhum e os outros bancos estão cobrando $2.000, né? Óbvio que não é uma regra, mas é uma conversa que eu tenho com parceiros do mercado de câmbio. Muitas vezes entende-se porque... Aquilo que a gente comentou até no primeiro episódio, o principal para o banco é ofertar crédito, né? É onde o banco tem a receita. Dinheiro. E, teoricamente, não dá para ofertar crédito para o estrangeiro. Então, é por isso que a conta CDE, além dela ter que, de fato, ter um controle específico para os bancos, que eles não têm para uma conta corrente comum, é um cliente que eles não vão poder ofertar crédito. Então, por isso que, geralmente, os bancos colocam esse custo absurdo para que eles possam ter receita naquilo de alguma forma. Mas, para a Swap, a gente viu a oportunidade disso no câmbio. Então, a Swap é aquilo. Nós somos um correspondente bancário. Então, muitas vezes o cliente entra com a gente mesmo e fala, pô, Gi, mas eu não vou fazer nenhuma operação de câmbio por agora. Eu só quero ter uma conta para receber os reais. Mesmo assim, você vai fazer pra gente, porque não tem custo nenhum. A sua receita é no câmbio? Não, a gente vai fazer. Porque se em um momento você precisar do câmbio, a gente vai estar aqui. Então, por isso que a gente consegue ofertar, a gente tem essa parceria com os bancos de ofertar essa conta sem custo. Justamente porque a gente viu, a nossa ideia não é vender crédito para você, é justamente te ajudar, facilitar. E é importante entender qual que é a vantagem, por exemplo, do não domiciliado, porque... Vamos dar um exemplo, tá? Eu tô no Brasil, fui pro exterior, sou brasileira, dei a saída definitiva, fui pro exterior, mas eu preciso pagar aluguel da minha mãe aqui. Minha mãe continua no Brasil e eu pago o aluguel dela todo mês, né? Se eu não tiver uma CDE, uma vez que eu tô lá fora, eu vou ter que fazer um câmbio todo mês pra minha mãe, pra conta direto na minha mãe. Vai chegar na conta da minha mãe, ela vai ter que ir lá, fechar o câmbio, fazer todo esse processo. E uma vez eu tendo a conta CDE, eu vou fazer uma transferência de mim pra mim mesma. Aquilo vai ficar em reais, então a Swap vai me atender, vai converter pra mim, eu vou ter acesso a essa conta em reais, e em reais eu vou fazer um Pix, uma TED pra minha mãe. Então, essa é justamente a ideia da conta CDE. Então, mesmo que você esteja lá fora, ou que você esteja mais afastado do sistema brasileiro, né? Então, a conta CDE permite que você... literalmente tem uma conta corrente e faça pagamentos igual um brasileiro. Então, o câmbio, ele ocorre entre você e você mesmo. E ali, uma vez em reais, você distribui entre as suas responsabilidades no Brasil. É muito mais fácil do que você... Consegue fazer Pix, de pagar boleto. Só os investimentos que tem tem alguns... Restrição. Tem algumas restrições, exato. Não são todos os produtos. Já houve uma mudança... Pode falar o que seriam os produtos, assim? Hoje, o que os bancos geralmente ofertam é só o CDB, né? CDB Renda fixa. Exato. Então, mas houve uma mudança na lei recentemente, os bancos ainda não se adaptaram com isso, mas a ideia é que com o tempo o não residente tem acesso ali a todo tipo de aplicação que os brasileiros também têm. Que legal. O que vai ser muito melhor, porque principalmente na visão do estrangeiro. Então, o estrangeiro que não tem nenhum relacionamento com o Brasil, geralmente ele vem pela atratividade do investimento, né? Então, acho que essa mudança vai acabar abrindo ainda mais o mercado aí, principalmente. Ou seja, tem possibilidade. Hoje não tem possibilidade, mas. Hoje tem a do CDB,
CDB, então hoje você pode ali investir no CDB do banco ali que você abrir a conta. Isso. Mas muito em breve, provavelmente os estrangeiros vão ter a opção que o Brasil tem também. A legislação já existe, né? Então, hoje, quando um não residente que movimenta até 2 milhões de reais, ele pode hoje, em tese, já aplicar em títulos de renda variável, bolsa de valores, comprar uma debênture ou comprar um outro título de dívida, um CRI, um CRA, enfim, ele já pode. Só que o mercado ainda não se adaptou, ainda não tem mecanismos... O produto não está disponível. Mas a legislação hoje já permite. Antigamente era restrito. Antigamente, para o não residente investir nesses outros produtos, ele tinha que ter um representante legal. E esse representante legal, ele teria que ter uma procuração na CVM. E literalmente tinha que ser uma corretora de câmbio, títulos e valores imobiliários. Né? Que entrava no sistema e atribuía o CNPJ desta corretora ao CPF desse não residente para que ele... E aí operar. Exato, e essa corretora fazia a operação em nome do cliente. Hoje, algumas plataformas já vão começar, em algum momento, disponibilizar para o não residente também o mercado de renda variável. Existe uma decisão conjunta, uma legislação conjunta entre CVM e Banco Central. Já dá essa possibilidade. O mercado está se adaptando. Então, ou seja, a grande restrição que eu imaginava que existia, que imagino hoje que existe para a pessoa deixar de ter uma conta normal para virar CDE, acho que era a questão dos investimentos. Mas que isso em breve vai mudar. Então, não tem por que não ter uma conta CDE, vamos dizer assim. Né, igual, hoje. por exemplo, hoje um brasileiro, ele pode abrir uma conta no exterior, em uma corretora no exterior. Algumas casas já oferecem isso. E aí, você faz uma remessa, então passa por um câmbio, você faz uma remessa para sua conta né, de moeda estrangeira no exterior. E aí, com esta conta de moeda estrangeira, investimento, você consegue comprar títulos. Então, você consegue comprar lá um bonde da Petrobras lá fora, né? Você consegue comprar bondes da empresa petroleira do México, tudo através de plataformas. Então, o brasileiro já consegue fazer isso lá fora. A ideia é que o estrangeiro também consiga fazer isso aqui, no Brasil de forma mais fácil. Já existe a possibilidade, mas tem muita burocracia. Então, essa decisão conjunta, essa circular conjunta entre Banco Central e Comissão de Valores Imobiliários, ela já dá essa permissão, diminuiu o limite ali, né, o início, né, para 2 milhões, então 2 milhões de reais já consegue fazer sem a figura de um procurador. Acima de 2 milhões precisa da figura de um procurador. É isso. Então, vai ter a alternativa do Brasil, do estrangeiro, acessar o nosso mercado com mais facilidade. Isso vai ter mais dinheiro e investimento rodando no Brasil, imagina, né? Faz total sentido, né? Agora, enfim, me fugiu se é pessoa física e jurídica ou somente pessoa física, mas provavelmente... possibilita aí, né, o estrangeiro acessar o nosso mercado de renda fixa e renda variável. Também deixar o recurso dele não só depositado, né, mas rendendo também. E hoje uma pergunta, assim, o quão é fácil abrir uma conta CDE, né? Porque a gente sabe que hoje tem as fintechs, né? Até os bancos também hoje facilitaram bastante. Você faz um download do app e tal, facial, tudo isso aqui, você abre uma conta. Como que é a conta CDE? Hoje é fácil também, assim? Ou tem... não, tem que aguardar. Antigamente, né? Você lembra que tinha que abrir a conta, entregava a documentação, tirava a xerox, assinava um monte de contrato, não sei o quê, esperava 15 dias para abrir uma conta. Hoje, como que é isso? Hoje? A gente tem algumas opções no mercado que são, como a gente comentou, fáceis. Então, você vai baixar um aplicativo, abrir ali como se você estivesse, de fato, abrindo a conta corrente. Então, acho que o abrir a conta não é... Acho que talvez... Um tema que a pessoa precisa se preocupar. Então, acho que o abrir ali é bem tranquilo. Eu acho que o principal é o depois de abrir. Então, como que você classifica isso? Como que a conta funciona? Então, pela nossa experiência, geralmente os clientes, quando chegam até a gente, falam... Pô, eu já abri uma conta CDE em tal lugar. Para abrir foi super rápido. Mas e depois de abrir, como que funciona? Como que eu faço para fazer os câmbios, né? Então, para abrir não é tão difícil. Então, a gente tem ainda no mercado bancos que cobram valores muito altos para manter a conta. Já tem bancos também que oferecem ali sem custo nenhum.
mas por ter essas limitações e muitas particularidades, então muitas vezes é fácil de abrir, mas não é fácil de utilizar a conta, né? Então, principalmente pensando no estrangeiro, imagina. Então, para o estrangeiro talvez seja fácil ali o aplicativo, mas depois ele vai querer alguém que explique para ele. Então, a abertura é tranquilo. Eu acho que mais o lidar com a conta, entender as limitações e as funcionalidades que é o mais complicado. Ou seja, hoje não tem um aplicativo funcional, vamos dizer assim, para o usuário, né? Até tem. Alguns bancos oferecem esse aplicativo. A conta, por exemplo, que a gente oferece, tem ali o Internet Bank. Então, o cliente pode acessar, pode fazer a TED por conta dele, receber Pix, pagar boleto. Então, existe isso, mas por não ser um tema que tem muita informação no mercado, então a dificuldade não é muito em abrir a conta, é mais em como a conta funciona, se ela serve para o seu caso ou não. Tem muito essa dúvida da residência fiscal, então será que eu sou residente, será que eu não sou? Então acho que a abertura da conta hoje já está um pouco mais fácil, a gente tem alguns players aí que oferecem até no aplicativo, mas a dúvida dos clientes mesmo é justamente isso. Como que funciona, tudo por trás da conta, que aí é onde a gente entra, que é o que o mercado não oferece. Então, ali no aplicativo você vai ter a conta CDE, mas alguém para te explicar exatamente como funciona, as funcionalidades, até onde você pode ir. Documentação, então, para abrir ali a documentação sendo um estrangeiro também é muito específico. Então, às vezes o imposto de renda daqui é totalmente diferente do imposto de renda da Inglaterra. Então, será que a renda do cara tá ali no imposto? Então, tem todas essas dúvidas por trás da conta, que eu acho que é o... Porque a conta CDE, ela é uma conta de um estrangeiro no Brasil, né? Então, imagine que o brasileiro, o estrangeiro mandou um recurso, estou lembrando a caso do canadense lá. O estrangeiro mandou um recurso para a conta dele. E ele está comprando uma casa. E ele tem que pegar esse recurso para pagar o residente. Quando ele pega esse recurso que está na CDE e paga o residente através de uma TED ou através de um Pix, ali gera um evento no Banco Central chamado TIR, Transferência Internacional de Reais. Aí você lembra da documentação que nós falamos no episódio anterior, de que toda operação de câmbio ela precisa ter um respaldo documental e o banco ele pode, a seu critério, de acordo com o risco do cliente, exigir ou dispensar documentos? Claro. Na TIR, mesma história. A TIR é como se fosse um câmbio em reais, né? Porque eu estou tirando de um não residente reais e transferindo para um residente. Isso é um fato muito importante. Ou seja, não significa que está localmente em reais que ainda não foi feito o câmbio, né? Ou seja, vai sair de um não residente para um residente e vai ter um câmbio. Exato, vai ter uma transferência de um não residente para um residente. E aí, nesse momento, quando você muda a titularidade do dinheiro, né, você pode e deve, em dado momento, seguindo a legislação, apresentar documentos. Então, quando é uma transferência, estou pagando um boleto aqui de um condomínio de R$500, estou pagando a prestação de um carro de R$1.000 aqui, tranquilo. Agora, vai fazer uma transferência de 500 mil, vai fazer uma transferência de 1 milhão. O banco vai exigir, fala assim, mas por que você está fazendo essa transferência? Então, cara, em dado momento, o estrangeiro, ele foi lá, processou a TED. A TED não cai. Por quê? Porque o banco não fez a TIR, ele não fez a transferência internacional de reais e ele está esperando a documentação. Exato. Só que o dinheiro simplesmente não vai. Aí o e no aplicativo ali não tem essa informação. Não sai nada. Aí o cara tem que ligar, entra no chat, procura um gerente. Só que aí ele entra numa central de atendimento, imagina. O canadense, ele entra numa central de atendimento de câmbio para falar com a central de atendimento e o atendimento só em português. E aí ele vai falar assim, daí o atendente fala, vou abrir um chamado. Esse chamado demora 5, 10, 15 dias e não resolve. O cara às vezes perde o negócio. Um exemplo, veio um canadense aqui pro Brasil, ele se apaixonou por uma casa no interior, no meio do mato, era uma chácara. Ele até mandou a foto da chácara pra gente, ele ficou tão contente que a gente conseguiu ajudar. Nós abrimos a CDE dele, fechamos o câmbio da conta estrangeira da conta que ele tinha no exterior para a conta em reais, e depois desta conta em reais para o vendedor da casa. E ainda um pedacinho ficou aplicado. A Giovana conduziu ali a parte da aplicação, enfim, quando ele precisa sacar, ele vai lá e chama. Só que quem conduziu tudo isso em inglês com ele foi a Giovana. Né? Então, ou seja, deu todo o suporte. Assim, cara, um banho de loja a Giovana deu no canadense. ele virou amigo. No entanto que quando ele foi... quando ele
pegou a titularidade da casa, que ele assinou a escritura, ele mandou uma foto, olha aqui o Mandou a nosso casa. novo lar, Foi né? legal. Que A legal. casa, o fundo da casa, enfim, pelo atendimento, pelo suporte que a Giovana deu, coisa que o aplicativo não daria. Então, A justamente central de o pessoal atendimento fala não muito daria. hoje, a experiência, né? A experiência do cliente, Exato. né? O pessoal fala muito que você entra no Instagram de certas empresas, o pessoal fala, não, a experiência, né? Mas aí você, na hora que você liga, né? Os bancos falam, né? Não, a experiência de ter uma conta X, private, premium, elite e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, na realidade, quando realmente você precisa para realizar um sonho, aí começa a travar, né? Exato. Porque Começa a pra travar. você ter, é o que a gente comenta na Swap, que a Swap dá um atendimento premium, mesmo que você não seja o cliente classificado como premium. Então, geralmente, nos grandes bancos acontece isso. Então, você vai ter um ótimo atendimento se você também for um cliente que dá muita receita pro banco. Exato, exatamente. Agora, se você imagina pro estrangeiro, principalmente, pro estrangeiro mesmo. Geralmente, a vantagem que ele vê no Brasil é o investimento. Então, ele vai chegar num banco convencional e vai pedir uma simulação de investimento. Provavelmente, ele não vai ter. Ele vai ter que ter um banco de investimento, com um consultor específico de investimento. Então, aí que reforçamos a importância do correspondente bancário. Que esse cliente mesmo poderia ter ido direto no banco, mas a gente consegue dar todo esse atendimento e ter esse capricho ali na operação que o cliente precisa, né? E aí, falando de capricho e falando de bancos de investimento, enfim, hoje você vê, né? Assessores de investimento, você chacoalha uma árvore e cai 300. Nossa, é bastante, né? Então, se você... Que me ligam, impressionante, muito. E assim, eles pegam, né? Pegam uma lista... Só um detalhe aqui, eu falo que eu tô alavancado. Quando os caras falam, não, eu vou fazer investir, eu falo, puta, cara, eu tô todo alavancado. então... É porque a gente fala assim, né? Quando o cara tem dinheiro, ele fala, não, eu tô meio descapitalizado ou tô alavancado, né? Aí o cara já sabe, né? Exato, eu falei, isso aí não é perfil, né? Mas rapidinho eles desligam. Então, percebe o interesse? O Exato. interesse não é a experiência, não Ou realizar o seu objetivo final o financeiro. cliente. O objetivo é ele produzir, gerar comissão para ele rápido. Exato. Não permanece, não se sustenta. Olha aí os casos de COI aí da Ambimara, da Ambipar aí, que os caras saíram vendendo a rodo. Teve gente que perdeu 98% do seu do valor investido. Porque o cara tava pensando no investidor, Não tá. ele tava pensando na comissão dele. Então, enquanto essa mentalidade tiver na cabeça desses assessores de investimento, vai continuar acontecendo coisas desse sentido. Por que eu trouxe esse exemplo? Que, de fato, o nosso cliente ele fica no centro. No centro das atenções. E aí nós vamos cobrindo ele de soluções. Se ele precisa de uma CDE para comprar um imóvel e ele precisa fazer um investimento do residual que sobrou, o que eu vou oferecer? Aonde que eu vou ajudá-lo? Eu vou ajudá-lo com a CDE e com um investimento seguro, um CDB. Não adianta eu querer ficar falando pro cara, tem isso, e mirabolante, isso, aquele negócio outro. E aí, eu tô dizendo do assessor de investimento, quando você chacoalha uma árvore e cai 300. O cara tá de olho no fazer acontecer rápido ali e bora pro próximo. Não. Aqui, cada cliente tem o seu atendimento, tem a sua particularidade cuidada de forma cirúrgica. É o personalizado, é o que a gente fala, é o que a Newco também faz, entendeu? É porque às vezes a gente tem aquele cliente que é um cliente estrangeiro ou um cliente não residente, brasileiro não residente, que a gente entende, né, o que ele está precisando. E às vezes tem, por exemplo, assessores. No caso de vocês são especialistas em câmbio. Eu não conheço nenhum outro correspondente bancário que seja especialista em câmbio. E aí, então, só desculpa te cortar rapidinho. Por que eu fiz isso agora? Você me fez lembrar o que eu queria falar, né? Não, que os caras agora, o câmbio entrou no portfólio. E o cara não tem experiência nenhuma com câmbio. Para ele, câmbio é trocar moeda e ele ficar de olho na comissão, mas ele não tá olhando o que veio antes e o que vai vir depois. Ele só quer fechar a operação, não sabe nem falar de câmbio. E registra de qualquer maneira, se é que consegue registrar. Exato, né? e traz um prejuízo. Por isso que o estrangeiro tá chegando no Brasil, uma pessoa jurídica, quer saber o que é Brasil, tem que procurar a Newco. Exato. Tem que procurar quem conhece do mercado brasileiro. Exatamente. Você é contador, Arcilon? Né? Você é contador aqui no Brasil e contador nos Estados Unidos. Também. Em quem eu devo confiar se eu sou um estrangeiro e tenho que chegar aqui no Brasil? Exato. Você é um estrangeiro
Arcilon, você está chegando no Brasil. Em quem você tem que confiar? Em quem tem 30 anos de experiência ou em quem saiu agora ali, né? Pegou uma lista de clientes. E não sabe falar de câmbio. Ou que vende vários produtos. Vende consórcio, seguro de vida ou só faz câmbio, igual vocês, né? Que é especialista, né? Que é isso aí. É o que eu acho que eu tenho que ser. Eu até no episódio anterior que nós falamos há alguns dias atrás, eu falei da legislação antiga. Eu trouxe até Muito bom. um modelo aqui essa aqui é a CNC, Consolidação das Normas Cambiais. Isso aqui para quem é antigo mesmo. Já não tem mais nem a negócio. Exato. Isso aqui antigamente, para você obter, você tinha que ligar no Banco Central, pedir, tinha que pagar e ir lá buscar. Né? Então, isso aqui é para quem tem muitos anos de estrada. Eu achei que era uma bíblia isso aí, quando você deixou do lado. Eu falei, será que ele vai fazer uma oração? O Banco Central vai comprar dele daqui uns anos para deixar exposto. Exato. Tem um museu lá. Exato. Então, por que eu trouxe? Tá vendo? Isso aqui é para quem conhece o mercado de câmbio, para quem está... Respira isso diariamente, né? E vai entregar aquilo que o cliente precisa com qualidade, cuidado e capricho. Que é o que a Nicole faz. Com os estrangeiros quando chega. Sim, sim. Mas vamos lá. De conta CDE. Hoje, que dicas vocês dariam, assim, se eu for querer abrir minha conta CDE? O que é o primeiro passo? É buscar vocês, né? Com certeza. Isso aí. Com certeza, seria vocês. E depois, assim, você fala assim, fazer algum planejamento financeiro, fazer algum planejamento tributário, o que seriam os próximos passos? Na verdade, quando a gente fala de CDE, eu acho que a questão tributária é um pouco mais tranquila. Porque justamente o cara que deu a saída definitiva é justamente porque ele não queria ter essa preocupação, ser bitributado. Então, o primeiro passo que a gente sempre comenta é conferir o status na Receita, porque é aquilo que vai definir se vai ser possível para você abrir uma conta CDE ou não. E varia muito. Então, por exemplo, a gente tem o brasileiro que saiu e precisa da CDE porque ele ainda mantém empresas aqui e ele precisa distribuir dividendos. Então, ali já vai precisar, eventualmente, de uma declaração acessória no Banco Central. Então, ali ele não precisa se preocupar muito com tributação, mas com a documentação ali de respaldo no Banco Central é importante. Então, também tem o cara que só quer investir. Então, tem a pessoa que está comprando um imóvel ou que só está mantendo os recursos aqui para usar. Então, acho que depende muito do objetivo do cliente, mas o mais importante é conferir o status na Receita, porque isso vai editar todo o restante da operação e como que isso pode ser feito, de onde que pode ser pago, inclusive a documentação necessária. Então, como a gente comentou, se for a compra de um imóvel, então você vai ter que apresentar o contrato de compra e venda do imóvel, a escritura original. Se for, por exemplo, dividendos, então você tem que apresentar o contrato social mostrando que você é sócio, a ata de dividendos, balanço. Então, como varia muito de caso para caso, dependendo ali, tem cliente que só quer investir. Então, para ele só quer mandar os recursos, deixa ali. Quando isso tiver um rendimento, ele leva de volta. Então, acho que o primeiro passo é conferir status na Receita para entender se de fato a CDE cabe para você ou não. E falar com a sua app, porque aí é quando a gente vai entender de fato a sua necessidade. Se você, por exemplo, pensa em aplicar isso muito tempo, se você vai voltar para o Brasil. Então, a gente entende ali o caso a caso para entender a documentação necessária. Muitas vezes documento a gente ajuda, a gente tem modelos. Então, tem um modelo de dividendos, tem um modelo de contrato de compra e venda. Porque, de fato, o cliente quando ele vem, seja ele estrangeiro ou seja um brasileiro que está lá fora há muito tempo... Ele, de fato, estando lá fora há muito tempo, ele já nem lembra mais de como funciona aqui. Então, depende muito do objetivo do cliente mesmo. E cada caso ali requer esse cuidado, né? Essa atenção específica. E hoje, investimento, vocês também atendem ou não? Vocês direcionam para alguém, se a pessoa quiser tratar de investimento? Geralmente na CDE, junto ali já vai. Então, hoje, o único produto que a gente consegue oferecer na CDE é o CDB. Então, geralmente já tá ali na conta, tem as alíquotas específicas, os prazos, o cliente faz ali uma simulação. É bem limitado, né? É, bem limitado. Então, como não tem muita opção, geralmente já tá ali junto na conta. Então, dentro da conta, você pode aplicar no CDB daquele banco. Entendi. Mas a ideia é que, com o tempo que os bancos vão se adaptando a essa nova legislação, que tenha mais opções, né? Então, provavelmente também vai precisar de mais ajuda para entender tudo isso, mas a ideia é que tenha mais opções ali. Exato. Agora, oferecer operações de investimento, não. Nós não oferecemos, né? Se o estrangeiro quiser entender o suporte de... o que é um... Todo estrangeiro sabe o que é um CRI? Sabe o que é um CRA? Sabe o que é uma debênture, provavelmente? Um título de dívida, enfim.
qual que é o paralelo no exterior de um CDB, né? Então, nos Estados Unidos é o time deposit, por exemplo, né? Então, para explicar, nós explicamos. Assim, no detalhe, né? Mas não oferecemos nenhum serviço Isso de até investimento. demonstra que vocês realmente são nichados naquilo que realmente agora, é... na hora de fazer na hora de fazer a operação de câmbio, de cuidar de todo esse processo para que ele tenha a tranquilidade. Isso é conosco. com Exato. Eu lembrei de um caso... De casos, né? De brasileiros que têm participação societária em empresas brasileiras. Então, o Wanderson, hoje, ele é sócio de uma empresa brasileira. E o Wanderson é não residente. Não, eu sou brasileiro e residente. Sim, isso. Certo. Eu sou brasileiro. Você tá dando um exemplo... Não, então, e aí eu vou mudar esse status. Então, eu sou um brasileiro residente e domiciliado no Brasil. E eu tenho investimento em participação societária em uma companhia, em uma empresa. Então, eu sou sócio dessa empresa. Resolvi sair do Brasil. Resolvi deixar o Brasil e resolvi transferir a minha residência e domicílio fiscal para o exterior. Só que eu mantenho a minha participação societária. Quando eu mudo esse status para não residente... eu passo a ser um investidor estrangeiro nessa companhia. Exato. Eu passo a ser um investidor estrangeiro na empresa. E aí, neste momento, se a empresa ela ofere lucros, dividendos, juros sobre capital próprio e ela tem que fazer a remessa, eu preciso de um documento aí. Né? Eu preciso primeiro do balanço patrimonial, comprovando ali que teve lucros, dividendos, enfim. Eu preciso da ata deliberando esta distribuição de lucros. E eu preciso de um instrumento no Banco Central, denominado hoje SCE-IED, muito conhecido, de 1997 até 2022, RDE-IED, que era o Registro Declaratório Eletrônico de Investimento Externo Direto. Hoje é o SCE-IED, que é o Sistema de Informações do Banco Central, Investimento Externo Direto. Então, você vai precisar dessa documentação para fazer a remessa para o exterior. Só que, se meu CPF não tiver regularizado, se eu não tiver dado a saída definitiva, eu vou ter um problema para fazer essa remessa, porque muito provavelmente eu não vou ter feito o SCE-IED, né? Exato. Agora, eu posso pegar esse recurso também e creditar na conta corrente. Se essa conta corrente ela não tiver mudado o status para CDE, provavelmente aquele dinheiro não pode cair lá. Exato. Então, se eu sou um brasileiro, onde que está a lição de casa aqui? Se eu sou um brasileiro, eu sou um brasileiro domiciliado e residente no Brasil, eu tenho uma conta em reais no Brasil, eu tenho uma participação societária e eu vou mudar esse status para não residente e não domiciliado, mas vou manter o meu investimento ali, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar a minha conta em CDE para poder receber reais ali, se ali for a minha opção. E também eu tenho que dar a saída definitiva para gerar o SCE-IED, para gerar esse registro no Banco Central. Para que, se caso a empresa gerar lucros, dividendos e eu quiser receber isso lá fora, eu ter tudo regularizado. Então, não é sair do Brasil simplesmente o domicílio. Você tem que tomar esses dois cuidados. Claro. Exato. Tem mais um ponto também aí, né? Que você não olhou, eu como contador pelo lado. Deixou de ser do Simples Nacional a empresa, se era do Simples Nacional. Era o que eu ia pontuar, porque o primeiro passo que tem que fazer ali é mudar o contrato social da empresa. Exatamente. Então, ali tem que estar constando que esse sócio já não é mais um brasileiro. Exatamente. Tem que constar que ele é um investidor estrangeiro, então você muda o contrato social, precisa do registro no Banco Central. Exatamente. Porque qual que é o entendimento do banco? Se você é um estrangeiro, então você vai receber isso lá fora ou numa conta CDE. Isso. E se você não é, por que você está mandando esse recurso lá para fora, né? Então, é aí que tá, geralmente, os clientes saíram ou já realizaram a saída definitiva, mas não mudaram ali, ou também não realizaram a saída definitiva e querem receber isso lá fora. O banco vai virar e falar, poxa, mas se você ainda é brasileiro, então por que você não está recebendo isso em reais? Exato. Ah, mas é que agora eu sou um não residente, então temos que fazer todo o ajuste. Ajusta no contrato social da empresa, faz o registro no Banco Central para que isso possa ser enviado como dividendos ao investidor estrangeiro. Então tem todo esse processo ali nessa saída. E aí é onde a gente consegue, de fato, ajudar hoje, do começo ao fim. Hoje, o câmbio do cara... Se a pessoa é não residente, né? No câmbio tem retenção na fonte normal, né?
for uma operação de câmbio normal, não muda isso, né? Deixa Não, eu falo não, porque tem algumas operações de câmbio que ele deduz o IR na fonte lá, né? Na operação, não tem? Quando for uma remessa, né? É isso, né? Um pagamento, vamos dizer, porque às vezes tem uma retenção de IR na fonte, né? Um pagamento para fora, né? De serviço. Então, ele é não residente. Não tem como ele pagar não, né? É verdade, não faz sentido o que eu falei, né? Porque ele já é não residente, né? Então, depende. Por exemplo, quando a gente fala de transferência internacional, ele existe quiser ali, por devolver exemplo, esse o IOF existe ali. É. Agora, depende muito quando a gente fala, por exemplo, de renda. Então, vamos supor que um não residente tem um imóvel aqui. Uhum. E ele, em algum momento, vai vender esse imóvel, ele recebe aluguel desse imóvel. Isso. Não no câmbio, mas quando ele vai receber isso, por exemplo, a imobiliária vai pagar para ele o aluguel, ela tem que recolher os 15% de Isso. imposto. Então, eventualmente, mesmo sendo não residente, existem casos onde ele precisa recolher. No câmbio, o mais comum é o IOF, então é difícil no câmbio porque entende-se que Nesses é difícil, casos, né? Sim. difícil o cliente, Utilização de CDE. estrangeiro, eventualmente receber alguma renda aqui pelo câmbio, né? Entende-se que se fosse alguma renda, ele receberia lá fora. Mas existem casos sim. Então, Entendi. dependendo da remessa ou da forma como ele tá, da origem do recurso, ele Porque é importante que seja recolhido sim. Cai naquele artigo principal ali do decreto do imposto de renda, né? Rendas e proventos de qualquer natureza, Sim. não importa a sua origem, ela tem que ser tributada. Tem que ser tributado. Então, se ele é então, o não residente, ele recebe o mesmo tratamento tributário do residente. Uhum. Então, o exemplo do aluguel. Auferiu renda com aluguel, vai creditar a CDE, antes de creditar a CDE, recolhe o imposto. Exato. Perfeito? Entendi. Então, mas é isso que eu falo. A CDE hoje opera normal. Tem essa retenção na fonte como... A retenção na fonte, nesse caso do aluguel, ocorre... Pela imobiliária. Quando a imobiliária paga, né? Exato. Então, vamos imaginar um outro exemplo. Mesmo ele sendo não residente, ele tem essa CDE, ele prestou um serviço no Brasil para um residente. Um serviço de consultoria. O residente pode creditar, sim, os reais na conta dele, na CDE dele. Mas, em tese, ele auferiu renda por fonte pagadora no país. Então, quando o residente estiver creditando a conta dele, o residente teria que recolher esse imposto de renda. Essa pessoa física, tomadora do serviço, teria que recolher esse imposto de renda. Né? Aí eles deveriam... Tem que combinar o jogo. Olha, o imposto de renda é por conta do credor ou por conta do devedor? É por conta do credor. Então, vamos imaginar que a obrigação é de $10.000. Credito equivalente em reais, $8.500. Porque ficou por conta do credor. Então, eu, como não residente, recebi o valor líquido. E se for por conta do devedor? Credita os $10.000 e o residente recolhe 17,647% sobre o valor total da remessa. Né? Mas, por exemplo, uma conta CDE pode fazer um pagamento para um estrangeiro? Ou uma conta estrangeira, como pagamento de invoice, alguma coisa assim para remessa? Pode. Pode? Pode. E aí funciona da mesma forma, mesma documentação, tudo igual. Por exemplo, nesse exemplo que Porque eu depositei a mais na minha conta CDE, né? Depositei lá e tá sobrando dinheiro. Eu falo, pô, mas esse dinheiro não quero devolver para mim, quero utilizar para poder pagar alguma coisa. O cara pode também. Pode. É justamente a ideia da CDE. Então, ao invés de você, toda vez que vamos supor que você está no exterior e você precisa fazer vários pagamentos para o Brasil, a ideia é que você não tenha que fazer. Então, vamos supor que eu tenho que pagar uma conta de luz, uma de água e um aluguel. Eu não vou fazer um câmbio para empresa da conta de luz, um câmbio para a empresa da conta de água e um para a conta de aluguel. Então, eu vou fazer um câmbio só para minha conta CDE no Brasil. A Swap vai converter ali o valor, vai ficar disponível em reais e uma vez em reais eu vou fazer os pagamentos. Então, ali da minha conta eu vou fazer uma TED, pagar o boleto da conta de água, pagar o boleto da conta de luz. E aí, nesse caso, por exemplo, então vamos supor, eu sou um brasileiro, dei a saída definitiva, tô no exterior, tenho a minha conta CDE no Brasil e vou vender um imóvel, por exemplo. Nesse momento, quando o comprador do imóvel pagar esse valor para mim na CDE, apesar do comprador do imóvel precisar recolher o imposto, é uma obrigação do banco conferir o comprovante DARF, por exemplo. Então, apesar de não ser exatamente ali no câmbio, então também é uma responsabilidade do banco conferir se esses impostos foram pagos. Então, teoricamente, ali na conta CDE, você consegue fazer tudo que um brasileiro faria. Então, fazer pagamentos em reais. Só que tem todo esse suporte por trás ali, essa documentação que é importante apresentar, deixar tudo registrado. Entendi. Exato.
Show de bola! Falamos bastante aqui de conta CDE. Isso aí. A gente vai continuar aqui falando agora sobre outros temas. Perfeito. Show de bola? Nada. Maravilha. Então, agradecer a todos vocês aí que estão seguindo aqui a gente. E dá um like aqui no canal, segue o nosso canal e tem mais um episódio. Até mais. Obrigada.